Olá, você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, que o Senhor Jesus te abençoe. Caso você não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho para receber notificações, faça seus comentários, dá seu like e compartilhe. Você se considera uma pessoa inteligente? Vamos ver logo após a vinheta. Existem diversos tipos de inteligência e pode ter certeza, o principal para nós que servimos ao Senhor é a inteligência espiritual. Vamos ao tema de hoje. Inteligência espiritual. Nosso texto base está em Colossenses capítulo 1, verso 9, que diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. É tremendo, às vezes a gente fica assim, é discernimento, é sabedoria, mas também tem a inteligência espiritual. Inteligência é a capacidade que nós temos em compreender e resolver novos problemas, conflitos e adaptação a situações novas. Inteligência é a capacidade que temos de fazermos o quê? Escolhas. Gênesis capítulo 2, verso 17, olha que diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o Senhor, Ele nos dota de inteligência. Nós somos dotados de inteligência porque Deus nos fez um ser pensante. Gênesis 1 e 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Olha que tremendo. Conforme a nossa semelhança, e domine, olha, presta atenção nisso, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. Deus nos fez um ser tão cheio de capacidade, um ser pensante, que ainda Ele nos faz e nos coloca para dominarmos. Mas ninguém pode pensar em seu lugar. Olha o que o Senhor faz conosco. Adão, quando ele peca contra o Senhor, ele tenta transferir a culpa para Eva, pior, para Deus. Gênesis capítulo 3, verso 12. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. É interessante você ver que todo ser humano sempre tenta tirar a responsabilidade de si e jogar no outro. Mas Deus, Ele é Deus de justiça, Ele é justo. O que é errado e vai continuar sendo errado. O que se torna quando nós nos arrependemos, pedimos perdão ao Senhor e Ele nos perdoa, mas o pecado continua como pecado. Mas além de Deus nos fazer um ser pensante, Ele nos fez um ser extremamente criativos. Vamos lá, Gênesis 2 e 20. Eu fico assim, maravilhada como Deus fez o ser humano. Então vamos lá, Gênesis 2 e 20 diz assim: e Adão pôs os nomes a todo o gado, às aves dos céus, a todo animal do campo. Gente, já imaginou a memória? Porque ele colocou nome em tudo. Olha como Deus fez ele um ser extremamente criativo, até porque não houve repetição, né? E a memória e a ação de Deus na vida dele é tremendo. Você vê que Deus te fez um ser tremendo. É um ser pensante, um ser criativo, mas também Deus te fez um ser maravilhoso em todos os detalhes. Um ser capaz para pensar bem e mal, para escolher entre o bem e entre o mal. Gênesis 4, 21 e 22. E o nome do seu irmão era Jubal, e este foi o pai de todos os que tocam harpa. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra, de todo cobre e ferro. Nós vemos aí a capacidade que Deus colocou no ser humano. E você vê, no caso, o pai daqueles que tocam harpa, que toca órgão,
inteligência musical. E ainda fala, e Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro, a inteligência artística. Mas você vê, vamos pegar essa parte quando eu falei capaz de escolher entre o bem e o mal. Em tudo nós temos essa capacidade, em tudo nós temos essa responsabilidade. Quando eu toco instrumento, eu pego o meu instrumento, eu vou escolher o que eu quero tocar. E o propósito que eu fiz com o Senhor é que do meu instrumento só vai sair hino de adoração ao Senhor. Eu escolhi. E eu tento ir ao máximo, né? Até hoje Deus tem me sustentado. Existem vários tipos de inteligência. Eu até mostrei na questão de tocar harpa, tocar órgão, a inteligência musical, inteligência artística, tem inteligência linguística, verbal. São várias inteligências segundo Gardner. Mas o nosso foco, no nosso estudo, é vermos o que é mais importante, que é a inteligência espiritual. A inteligência espiritual é escolher obedecer ao Senhor. Olha que prova, isso é definição de inteligência espiritual. Eu escolhi servir ao Senhor e estou dando prova disso. Deuteronômio 30:19 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. É interessante que o Senhor, Ele nos orienta, Ele nos mostra o correto, Ele nos mostra aquilo que vai ser bênção para a nossa vida, mas Ele não toma a decisão que é para você tomar. Exemplo de falta de inteligência espiritual, olha que interessante. Principalmente quando a gente vê os detalhes, mas vamos ver Adão e Eva em Gênesis 3:8, que diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e esconderam-se, Adão e sua mulher, da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Eles haviam pecado, eles não assumiram o erro. Nós vimos até que eles tentaram, colocar para o Senhor, mas esconder-se de Deus, não assumir uma responsabilidade, um pecado, não ter entendimento no caso de querer se arrepender, é falta de inteligência espiritual. Quer ver outra coisa? Olhar para trás. Lembra da mulher de Ló? Gênesis 19:26? E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Se você observar um pouquinho, escolha obedecer, você escolhe a bênção. Escolher desobedecer, você escolhe a maldição. É falta de inteligência espiritual quando eu escolho desobedecer a Deus. A gente vê que a mulher de Ló, ela tinha uma ordem: não olhe para trás. Mas o que ela fez? Ela ignorou a ordem. Ignorar a ordem de Deus é falta de inteligência. E você seguir aqueles que se rebelam, os rebeldes. A gente sabe que a Bíblia fala que a rebeldia é como pecado de feitiçaria. E ao invés da gente escolher andar com Deus, seguir as coisas certas, a gente escolhe aqueles que se rebelam contra Deus. Nós estamos vivendo isso no mundo de hoje. Você vê que os jovens, muitos jovens, estão deixando as igrejas, estão escolhendo caminhos que vão levar à morte espiritual. E os outros, vendo isto, principalmente os outros jovens, ao invés de olhar para esses jovens e orar por esses jovens, eles acabam se influenciando e fazendo a mesma coisa. Então, seguir aqueles que se rebelam, principalmente contra a palavra do Senhor, é falta de inteligência espiritual. Segundo Samuel 17:23, diz assim: vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento e levantou-se, e foi para sua casa e para sua cidade, deu ordem à sua casa, e olha o que ele fez, e se enforcou e morreu. Olha que falta de juízo, que falta de inteligência. Aitofel, ele era conselheiro do rei Davi, mas quando Absalão se revolta contra o rei Davi, Aitofel ficou do lado de Absalão. Ele escolheu o lado errado, E aí o que ele fez? Ele era o conselheiro. Quando ele viu que o conselho dele não tinha sido seguido, pelo rei Absalão, ele vai para casa e ele faz algo assim muito triste. Ele acaba morrendo. Não podemos fazer isso. O Senhor nos deu inteligência, o Senhor nos deu algo para nós usarmos. Então nós temos que estar sempre atentos quanto a isso. Ele tinha opção,
ele escolheu a opção errada. E o que ele fez? Ele não aguentou quando ele não foi atendido, né? Quando ele não foi seguido. Desprezar a palavra do Senhor, você acha que é uma atitude de inteligência ou uma atitude de falta de inteligência? É isso mesmo, é uma atitude de falta de inteligência. 1 Samuel 15, 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Ele deu ouvido à voz do povo, ao invés dele permanecer com a ordem que Deus tinha dado para ele. Você ir seguindo o conselho dos ímpios, você fazer as coisas porque a multidão está fazendo, é falta de inteligência espiritual. E não consultar a Deus. Consultar a Deus é segredo de vitória, é segredo de sucesso. Em compensação, não consultar a Deus é mostrar que está faltando inteligência espiritual. Vamos ver Josué 9, 14 e 15. E é tremendo quando a gente vê essa passagem de Josué. Eu já estou trazendo ela a alguns estudos para você entender que pode acontecer. É por isso que a Bíblia fala: você pecou? Confessa o teu pecado e deixa. Se arrepende do mal que você fez. Por quê? Porque você transgrediu contra o Senhor. E volta ao Senhor, porque o Senhor, ele é misericórdia, ele é misericordioso e é ele que perdoa os nossos pecados. Então vamos lá, Josué 9, 14 e 15. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles, dos gibeonitas, e não pediram conselho ao Senhor. Eu não precisava nem ler o resto do versículo, mas vamos lá. E Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles, com os gibeonitas, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Eu toquei nesse assunto quando eu falei sobre Rispa, né? E a gente vê que o caso dos gibeonitas, caso de aliança, caso de pacto, Deus leva muito em consideração. A gente tem que tomar cuidado. E quantas pessoas fazem uma aliança com a outra no altar de Deus e estão se deixando levar pela multidão, pelos desejos da carne, estão abandonando as alianças feitas com Deus. No caso dos gibeonitas e Josué, a gente viu que Josué agiu pela aparência. Nós temos que em tudo consultar ao Senhor nosso Deus. Afinal de contas, nós temos o Senhor conosco. Nós temos que usar essa disposição do Senhor em fazer bondade conosco, né? Agora nós vimos a questão da falta de inteligência e o uso dessa inteligência espiritual. Vamos conferir com a Bíblia. Lembra dos crentes bereanos? Eu amo sempre estar pensando nos crentes bereanos, aqueles que ouviam a palavra, mas ia consultar se estava lá na Bíblia. Atos 17, 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Sabe o que eu aprendo com os crentes bereanos? Eu vou ouvir porque é melhor ouvir do que ser surdo, mas eu vou ouvir de bom grado porque está falando do Senhor, mas eu vou estar examinando na palavra de Deus e numa prática diária. Olha como é tremendo a gente aprender a palavra de Deus. E quando a gente confere com a Bíblia, a gente vê justamente que quando nós fazemos isso, nós estamos usando a nossa inteligência espiritual. Outra forma de mostrar que estamos usando a nossa inteligência espiritual é quando nós estamos pregando, falando do amor do Senhor, sem ofender as pessoas. Atos 17, 23 nos dá um exemplo de Paulo. Vamos lá? Porque passando eu e vendo os vossos santuários, olha só, Paulo falando, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então Paulo, ele estava em Atenas e lá ele vai em um lugar, né, que é o Areópago, e ele vê quantos altares, quantas idolatrias, quantas
as coisas que não agradam a Deus. E tinha um altar que não tinha nada, estava simplesmente escrito ao Deus desconhecido, porque tem pessoas que falam que Deus é esse que vocês servem que a gente não vê, mas é melhor do que ver, é você sentir a presença, é você saber que você está falando e você está sendo ouvido, é melhor do que ver, é você saber que você está caminhando, está sendo orientada por Ele. Esse é o nosso Deus, e Paulo ele mostra inteligência naquela pregação sem ofender ele, sem chamar os idólatras, né? Olha que inteligência, é importante nós vemos o uso da inteligência de Paulo nesse momento. Mas também a gente vê que a inteligência espiritual, ela não depende do estudo, ela não depende de títulos. Vamos lá? Atos 4:13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e de João, que eram pescadores, né? E informado de que eram homens sem letras, indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Como é bom! Você tem o Espírito Santo morando dentro de você. Senhor, me dá inteligência. Senhor, me ajuda a usar a inteligência. Me dá, a gente sempre pede discernimento para que eu possa fazer a tua obra e que as pessoas venham a ser maravilhadas com a tua palavra. Pregar sobre Jesus é muito bom, mas é necessário pregar com inteligência. 1 Coríntios 1:24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. É esse o motivo da nossa pregação, é falar de Jesus, falar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quantos e quantos discursos nós vemos, até mesmo na internet, uma pessoa ficar alfinetando a outra, uma pessoa ficar falando de teologia, querer provar mais conhecimento do que a outra. Nós somos chamados para pregar de Jesus, para falar de Jesus, para falar que Cristo é o poder de Deus e é a sabedoria de Deus, que Jesus morreu na cruz do Calvário, que Jesus ressuscitou e nos dá hoje acesso, nos dá liberdade para falarmos com o nosso Deus. Então nós temos que ter discernimento, nós temos que usar essa inteligência espiritual que o Senhor nos dá. Quer ver outro uso da inteligência? Ganhar almas. Gente, Provérbios 11:30, olha que fala, e o que ganha almas é sábio. Outra versão fala que é inteligente. Por quê? Porque eu estou trabalhando para o Senhor. É Deus nos dando inteligência, nós usando a inteligência que Deus nos deu e mostrando para o Senhor. É nós que temos lucro nisso daí. Outra forma de você usar a inteligência é você estar firmado na rocha. Quem é a rocha? É Cristo. Mateus 7:25. E desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, e olha que não era pouquinho, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aí nós paramos um pouquinho, eu estou firmada, a minha vida espiritual na rocha que é Cristo. Nós vamos passar por tempestades? Vamos. Nós vamos passar por ventos? Vamos passar por muitas lutas e aflições, mas nós estamos edificados sobre Cristo. Então, o Senhor nos ajuda a passar por todas as situações. Outra forma de você mostrar que você usa a inteligência espiritual é você buscar as coisas do alto. Colossenses 3:1. Gente, como a gente aprende com Paulo, né? Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são, ó, de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Quantas pessoas que estão envolvidas somente com as coisas aqui desta terra? Quantas pessoas só buscam conhecimentos seculares? É bom sim você buscar conhecimentos seculares, mas sempre coloque Cristo em primeiro lugar. Se já ressuscitou com Cristo, aceitou Jesus, ressuscitou com Cristo, busque as coisas que são do alto. Mas não é só buscar não, é buscar, pedir e pensar nelas. Colossenses 3:2, Paulo fala assim, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Eu estava falando com o Senhor enquanto eu preparava esse estudo, eu falava, nossa Senhor, como é interessante a gente ficar pensando nas coisas do céu. Hoje eu tive assim uma experiência muito interessante, né?
A gente vive tempos difíceis e eu estava falando para uma pessoa que nesses tempos difíceis, ao invés de eu ficar olhando a dificuldade, eu já fico vendo a ação de Deus, o agir de Deus, a transformação de Deus nesta situação, como Deus transforma a maldição em bênção. Em compensação, a pessoa que estava me ouvindo, ela estava falando somente das dificuldades. Aí é bem assim, ó, para de pensar nas dificuldades, começa a pensar nas coisas que o Senhor tem trazido para nós. Começa a pensar nas bênçãos, começa a pensar no céu. Pensar no céu é a coisa mais tremenda que o apóstolo Paulo fazia e fazia constantemente. Por isso que ele era um homem que viveu tudo o que ele viveu, mas ele foi um vencedor em Cristo Jesus, porque os pensamentos dele estavam sempre nas coisas do alto. Quer ver uma característica da inteligência espiritual? É você saber que você tem a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Parte B, o finalzinho. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Opa! Aceitei Jesus, o Espírito Santo veio habitar em mim. O que eu vou ter? Essa minha mente carnal, mas é a minha mente carnal voltada para Cristo. Eu vou pensar, eu vou tentar, se fosse Cristo, como que Cristo agiria, como que Cristo faria, o que Cristo pensaria. A mesma coisa a gente vê no exemplo anterior que eu te dei. Se eu ficar só me lamentando, pensando no sofrimento aqui, eu não vou estar demonstrando essa característica da inteligência espiritual, que é você ter a mente de Cristo. Pense como Cristo, foque nas coisas do alto, foque nas coisas de Deus. Você sabe que você pensar com a mente de Cristo produz para você uma visão aguçada, ou seja, quem tem a característica da inteligência espiritual tem uma visão pessoal diferenciada. Vamos ver um exemplo. Davi. 1 Samuel 17:45, olha só. Davi, porém, disse ao filisteu, a Golias, aquele gigantão, lembra? Tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. É assim, as pessoas elas lançam palavras até horríveis contra a gente, falam pra gente. Mas aí a gente olha assim, ela está usando as armas do diabo, né? Não é isso mesmo? Mas aí a gente olha para ela e fala assim, oh, que o Senhor tenha misericórdia de você, que o Senhor te ajude, que o Senhor te liberte, que o Senhor te dê graça. Às vezes a gente não pode nem falar, mas a gente pode orar e pode pensar nisso. Quem tem visão, olha a diferença. Golias foi a Davi com todo equipamento de uma guerra aqui, física. E Davi só vai a ele, só no nome do Deus Todo-Poderoso. Nós temos isso, nós temos Cristo, nós temos as armas espirituais. E é interessante que a inteligência espiritual facilita o entendimento, nos traz um entendimento mais profundo em todas as áreas. Vamos ver João 9, 2 e 3? Os seus discípulos, olha só, Jesus ele fez um milagre, né? Ele deu a vista para um cego. Mas olha que interessante. Então, os discípulos de Jesus lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Estes ou seus pais? Para que nascesse cego? Porque lá, antigamente, quem nascesse com alguma deformidade física era tido que era por pecado, por punição, né? E aqui, quando os discípulos falam isso para Jesus, eles tinham um contexto, eles estavam dentro do contexto, eles estavam dentro do contexto da época, mas olha o que Jesus responde, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Olha que tremendo, é um entendimento mais profundo e Jesus ele nos dá o exemplo. Às vezes a gente vê no superficial, mas o Senhor ele vê no oculto e no escondido. E ter a inteligência espiritual, o Senhor nos traz isso. O Senhor nos traz a revelação justamente do oculto e do escondido. E quem tem a inteligência espiritual tem mais condições espirituais para atuar nas situações. Vamos ver um exemplo de descrente. Esse exemplo de descrente, eu quero trazer o relatório daqueles espias que Josué mandou espiar a terra. Vamos lá, Números 13 e 33. Também vimos ali gigantes,
filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E olha o relatório desses espias, de 10 deles, tá? E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então, tanto os gigantes para ele era como gafanhotos, né? A terra era boa, mas olha as dificuldades que foi o que eles olharam. Em compensação, aqueles que obedeciam a Deus, que tinha temor a Deus, que foi Josué e Caleb, fez outro relatório, Números 14, de 6 a 9. Eram 12, 10 deu esse relatório de catástrofe, nós não vamos conseguir. E 2 já veio assim um relatório totalmente diferente. Vamos lá, Números 14, 6 a 9. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, pode ver para os 3 pontinhos, né? Nós vamos caminhar. Deu relatório dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nolo dará. Terra que mana leite e mel, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles, olha só o que eles seriam, nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então nós vemos o relato de 10 espias que não temiam a Deus, que só viram as dificuldades, e de 2 que temiam a Deus e viram justamente o que Deus faz quando Ele quer fazer agindo. Deus, quem impedirá? É justamente isso, você precisa usar a inteligência espiritual, porque o Senhor nos dá. Exemplo de pessoas dotadas de inteligência espiritual, a Bíblia está cheia. Você lembra? Tem José. E os discípulos de Jesus, após a ascensão de Jesus ao céu, olha o próprio Paulo. Então nós vamos ver só um exemplo, Daniel 1:17, que diz assim: no caso destes 4 jovens, aprove a Deus lhes abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda cultura e ciência. Então a Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus ia dar sim, e em especial sabedoria e inteligência, tá? Todo o conhecimento, né, secular. Mas a Daniel, este ainda receberá algo a mais, saber interpretar sonhos e visões de todos os tipos. E pode ver que todas as visões que Daniel está interpretando são coisas espirituais. Eita, Deus tremendo, que nos dá isso, nos concede. Aí é justamente a tua pergunta, minha pergunta, e aí? Como que eu busco essa inteligência espiritual? Eu quero ter a mente de Cristo. Como que eu chego a ter a mente de Cristo? A Bíblia fala, chegai-vos a Deus. Deus se chega a você. Mais intimidade, mais proximidade, mais semelhança você vai estar tendo com Cristo. Mas você quer uma forma de buscar? Pela oração. Vamos alcançar essa inteligência espiritual pela oração. Mateus 7:7-8. É lindo, que fala assim, ó. Ei, tenha receio não. Não tenha vergonha não, fala justamente assim, ó, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Sabe por quê? Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate, abre-se-lhe-á. Tem gente que fala assim, mas Deus conhece a minha necessidade, Deus ele supre todas as minhas necessidades, mas o próprio Senhor, a palavra do Senhor Jesus, pedi e dar-se-vos-á. Buscar e encontrareis, faça a tua parte, de Deus, Deus faz, mas faça a tua. Outra forma de buscar a inteligência espiritual é através da palavra. Vamos ver, Josué 1:8 fala assim, ó, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Lembra que eu falei dos crentes bereanos? Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então, olha só, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Mas a gente vê qual foi a ordem de Deus para Josué. Leia, medite e pratique. Use o que Deus te deu, a inteligência espiritual. E também vamos alcançar essa inteligência espiritual pela renovação da nossa mente, né, do nosso entendimento. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Vamos abrir um parênteses aí. O que o mundo está ditando para você?
Ah, porque você tem que aceitar isso. Ah, porque hoje é assim. Ah, porque no passado era diferente. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Ao contrário, transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Não importa o que o mundo está falando para você, o que importa é o que Deus diz para você fazer. Não se amoldem, não. Cada vez o mundo está indo realmente de mal a pior, tá? Parte de violência, parte da moral, bons costumes, né? Cadê? Então, não se amoldem, ao contrário. A inteligência espiritual resulta, assim, coisas tremendas na nossa vida. Vamos ver os resultados positivos alcançados através da inteligência espiritual? Vou falar 3. A integridade, submissão à palavra e crescimento espiritual são resultados de você buscar, de você procurar, de você, assim, se esforçar nessa conquista de ter a inteligência espiritual. Porque nós falamos de tanta coisa, mas será que você já se esforçou? Será que você vai atrás ou você fica se lamentando? Olha, eu não agi direito. Mas, não adianta ficar chorando pelo leite derramado, como dizia minha mãe. O que adianta é você bora e vamos trabalhar, vamos ver, vamos correr atrás. Como assim? Vou na oração, eu vou para a palavra, eu vou para a meditação da palavra, eu vou me achegar a Deus e cada vez o Senhor vai trabalhando mais e mais na minha vida. Conclusão, nós precisamos, sim, e muito, dessa inteligência espiritual. Sabe para quê? Para entender além daquilo que é natural, além daquilo que é visível. 1 Coríntios 2,14, o apóstolo Paulo fala assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Inteligência espiritual é justamente para nós discernirmos todas as coisas espiritualmente. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus venha te dar desejo de você buscar esse conhecimento, de você buscar essa inteligência nele, porque é muito importante na nossa vida. Jesus te abençoe e fique com Deus. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal. Já volto? Vamos orar.